Meus caros colegas, eu hoje faço questão de dizer que é dia 11 de agosto de 2021, eh, e estamos começando essa nossa convivência do dia à noite. An Antecipo esses horários e data, o que eu evito fazer nas minhas aulas, porque sendo elas através dos sistemas informáticos, eu deixo a liberdade a vocês de escolher o dia em que vão revê-la, ou que vão vê-la, independente do momento em que está marcada a aula correspondente a ela. Ela corresponde à aula de quarta-feira, dia 12, amanhã. E por que estou fazendo isto? Para dar relevância, ou melhor, para reconhecer a relevância de uma data muito especial em nosso calendário, que é o Dia dos Advogados. Aliás, antigamente falavam que é o dia do advogado e do garçom, porque os dois têm muita coisa em comum. Mas eu quero dizer sobre a função, o papel do advogado em nossa sociedade. Não vou entrar agora nesse início no que advogado faz, em que ele procura obter resultado, nas noites em que ele tem que ir de emergência na delegacia, dos dias em que ele passa em pé, aguardando as audiências céleres da Justiça do Trabalho, os dias em que ele, raramente, eu já fiz isso muito porque advoguei bastante tempo no interior, tem que ir no campo, na fazenda, até na mata, às vezes, para acompanhar uma vistoria judicial, uma perícia, uma visão de objetos. E isso tudo é o dia a dia da nossa profissão. Mas ela é muito mais do que isso, porque ela não é de um dia. Ela se estende por tempos e tempos da nossa vida, nos forma a mentalidade para, depois que aposentarmos, continuarmos vendo o mundo como o advogado vê e nos vendo como o mundo vê advogado. E quero, primeiramente, me referir às outras grandes profissões jurídicas, os juízes, os procuradores, promotores. Eles não têm que ter dor de cotovelo, porque o dia hoje é nosso dos advogados. Eles recebem de nós aquilo que decidem, aquilo que empreendem, aquilo que iniciam, no caso dos procuradores e promotores. Por quê? Porque nós levamos a informação, nós levamos as considerações jurídicas, nós já temos uma primeira opinião sobre aquilo e nós vamos trazer o direito que estamos ajudando a fazer quando realizamos o caso concreto. Aliás, por isso é que eu falo para vocês, já falei nessas turmas que estou dando aula agora, que o advogado, como as outras profissões jurídicas, não podem ser tacanhamente, simplesmente de operadores do direito. Operador, aquele que opera com o bem designado, ele está usando esse bem apenas como ferramenta, está usando esse bem apenas como um equipamento, como um instrumento pelo qual ele vai atuar na realidade. Nós somos mais que isso. Nós criamos a realidade jurídica em que a sociedade vive e não tem como viver se essa realidade jurídica não existir. E não criamos a realidade apenas com a imaginação dos literatos. Criamos a realidade com a formulação do direito que vai vigorar nela, da norma que vai viger nas relações dentro dessa sociedade, porque nós trabalhamos relações humanas. Os
ministros e representantes de qualquer religião têm nomes que induzem, que conduzem a crença, a posição, a aparência deles dentro da sociedade como sendo de condutores, de indutores, de dirigentes, pastor, padre, que é pai, ministro, e assim por diante, com as profissões religiosas. São os condutores, são os orientadores, são os divinizadores do homem. E não vou falar se exerce bem ou mal a sua profissão, porque em todas tem esses dois tipos de conduta das pessoas. Mas nós não somos esses condutores. Advocare significa falar pelo outro, usar a voz pelo outro, no sentido de requerer, de pedir, de esclarecer o interesse e a posição desse outro. Isso, então, se casa muito bem com aquela ideia de que o direito é a realização de interesses, é a disciplina das nossas condutas para realizar interesses, é, enfim, a disciplina da conduta que nós vamos usar ao realizar esses interesses. Então, não somos meros operadores do direito. Ao invés de fazer só obras, nós fazemos as obras, mas também fazemos o instrumento jurídico com o qual essas obras serão feitas. E esta posição, a sublimidade dela dentro da sociedade, torna possível a própria sociedade. Foi através dos milênios que o homem descobriu que não podia viver apenas do juízo individual, no embate com os outros juízos individuais. Desde o momento em que as hordas, as tribos, as gens, os grupos humanos pré-históricos e primitivos descobriram que eles estavam se reduzindo e vários até desapareceram porque não conseguiam uma conduta, uma convivência harmônica entre eles, eles começaram a dar valor àquele que diz o direito para eles, que informa a eles o que deve ser feito e informa aos outros a resistência, a negação, o direito de exigir que tem não só os seus clientes, mas toda a sociedade que eles compõem. Então, por causa disto, por causa dessa massa civilizatória que o direito traz para a sociedade, para essa massa civilizatória, para este plus de humanidade que o direito aplica, é que eu estou trazendo o meu compromisso e o meu estímulo para vocês. E mais do que isso tudo, os meus cumprimentos. Compromisso porque eu assumi com a minha vida, com a minha personalidade, com a minha conduta, com o aprendizado que meus grandes mestres me passaram, com as grandes descobertas científicas que eles me ajudaram a amadurecer a minha profissão jurídica, eu também aprendi que esta profissão jurídica, como grau de harmonização da nossa vida social, não é a única que faz isto, e não é aquela que faz isto sozinha por inspiração divinatória. Ela faz porque eu faço. Nós civilizamos o mundo porque nós nos civilizamos. Nós pacificamos o mundo porque nós nos pacificamos. Nós, enfim, fazemos com que a sociedade humana possa evoluir naqueles pontos em que ela se prende aos instintos, ao gregarismo e à violência primitivos, e para abrir o mundo para uma convivência pacífica e enriquecedora, não apenas em termos econômicos, patrimoniais ou humanitários, mas enriquecedora no sentido de nos encher de humanidade. Com isto, eu cumprimento a todos vocês. Peço que levem adiante esse compromisso pelas gerações
e que façam com que a nossa sociedade e nós, como dínamos do comportamento delas, sejamos sempre voltados para um caminho de pacificação, de beleza, de desenvolvimento, em suma, de humanidade. Parabéns a vocês e também aos nossos colegas no tratamento do direito, os procuradores, os juízes e todos aqueles que, por algumas outras vias, encaminham a sociedade para o relacionamento, para o encontro, para a paz e para a realização dos interesses que nós trazemos ao nosso grupo humano. Mais uma vez, parabéns, sejam felizes. Sejam felizes aqui e agora, assistindo às nossas aulas, e mais para frente, aplicando-as, realizando o fenômeno que elas se dedicam e renovando os instrumentos que nós aqui estamos fazendo. Porque vocês são os fazedores do direito, meus colegas. E agora, vamos falar da parte final daquela pirâmide de fontes do direito que estávamos comentando nas aulas anteriores. Espero que vocês tenham visto e dado uma olhada bem precisa nas pirâmides que eu desenhei para vocês como um mostruário do direito, um mostruário das fontes onde nós buscamos o nosso modo de agir e de aconselhar os outros. Ali estão os ditames de ordem, de legalidade, de justiça, de paz que as profissões jurídicas se encarregam, se incumbem de trazer para o grupo social em que atuam. E mais que isso, ali no estatuto, ali não fecha o campo do direito. Por isso, pelas aberturas que esse campo do direito tem, é que nós somos criadores do direito e não operadores dele. Como criadores do direito, que nome nós devemos nos dar? Operador não é. Divulgador não é. Pastor que comanda, que determina, que mostra as exigências divinas para as pessoas, não somos. O nome que nós temos para a nossa profissão bem exercida é o de juristas. É daqueles que tratam o direito e, tratando-o, o fabricam. Por que nós o fabricamos? Quando nós fazemos um contrato entre pessoas, seja de trabalho, de compra e venda, de locação, de arrendamento, nós estamos estabelecendo normas, criando fontes, então, porque cada uma dessas peças de contrato é uma nova fonte do direito. Nós estamos criando fontes em que se estabelecem normas, em que aquelas partes estabeleceram e nos pediram que formalizássemos formas de conduta para a realização de seus interesses contrapostos. Da mesma maneira, quando interpretamos uma lei, esta lei aqui está dizendo que você deve pagar imposto, ou esta lei daqui está dizendo que você é herdeiro de uma fortuna. Em ambos os casos, ou nas miríades de outros, nós devemos aqui estar fazendo o direito. Por quê? Porque estamos criando situações jurídicas. O empregado se torna empregado através do contrato. O empregador, idem com a função de empregador. Quando, antes disso, o empregador não era empregador ainda, pelo menos daquela pessoa, mas era empreendedor. Como empreendedor, ele assinou, ele depositou na junta e tal, o contrato social da sua empresa. Ou, se ela adquirisse um porte de sociedade anônima, ele também criou e depositou o estatuto da sua sociedade anônima. E a figura do contrato social e a figura do estatuto estão presentes nas diversas formas
de pessoas fictas, pessoas jurídicas que nós humanos criamos para popularem a sociedade junto conosco. E aí nós então estamos fabricando fontes do direito. E mais do que isso, além de fabricar fontes do direito que vão habitar aquela pirâmide que nós estudamos, nós estamos também fabricando o recheio dessas fontes do direito. Biscoitos ou bolachas só se tornam melhores quando estão recheados, é claro. Então, nós não podemos fazer só a forma, que é o que nos mostra o direito. Nós temos que fazer o próprio direito que recheia essas normas. Isto nós fazemos quando estamos estabelecendo formas de conduta para cada uma daquelas figuras jurídicas, para o contrato, para o estatuto social, para o testamento, para a homologação da partilha que o juiz faz, enfim, para todos os comportamentos disciplináveis que nós colocamos como relacionais na sociedade para realizar os interesses humanos. Ou para evitar que impeçamos os outros de realizar os seus interesses também humanos. Apesar de muitos de nós não acreditarmos nisso. Mas então, como uma peça a mais para fundamentar essa nossa ideia, nós podemos dizer que o advogado e a sociedade têm um pacto de humanização, um pacto de refinamento da nossa conduta, em que crescem os dois. Cresce o direito que esse advogado traz ou faz, e cresce a sociedade, que passa a ter mais este padrão de conduta para ela se aperfeiçoar na sua criação humana. Criação que eu estou falando é ampla, é dupla. Cria o ser humano enquanto submetido ao direito, enquanto subordinado ao direito. Aí ele está preparado para participar da sociedade. Mas cria também os comandos que ele vai usar nessa sociedade para si e para os outros, estabelecendo condutas harmônicas dentro do plano social. E isso é bom demais. Mas, então, lá naquela pirâmide, como é que está isso? Lá estão nomeadas as fontes formais do direito. Eu falei que as fontes materiais estão lá debaixo do biquinho da pirâmide invertida, injetando nele as forças naturais, os comportamentos naturais, as situações que enfrentamos no exterior a nós, seja o exterior da vida natural, seja o da vida humana em sociedade, os comportamentos dos indivíduos. E, injetando isso, ela está injetando os comportamentos para a realização de nossos interesses, de nossas necessidades, de nossa satisfação por participarmos daquela vida. Existem sociedades, como está a nossa, ultimamente, que são sociedades reprimidas, que são sociedades de baixo astral, sociedades deprimidas, sociedades voltadas para o chão, para o cinzento da vida, porque elas não souberam estabelecer uma disciplina construtiva para ela. E esse verbo é importante para nós também. Eu não sou pedreiro, vocês não são mestres de obras, nenhum de nós é engenheiro. Aliás, podemos até ser, eu já estive aqui nessa faculdade, muito aluno que já era engenheiro, que exercia sua profissão há um longo tempo, mas resolveram explorar uma nova dimensão do ser social humano. Já tive aqui aluno que era médico, aluno que era de todas as profissões diplomadas e não diplomadas. Mas aqui nós somos
como eu falei, juristas. Ou, no mínimo, como vocês são, futuros juristas. Então, aqui, nós somos os criadores dessa disciplina da vida social, que vai fazer com que essas sociedades voltadas para o abismo, como está a nossa, voltada para a insensibilidade, para o maltrato aos outros, para o panorama de insensibilidade, dizem alguns, assim, para ficar bonito, até de genocídio, nós estamos construindo uma maneira dessas sociedades serem felizes traçadores do caminho para o futuro, do caminho para a satisfação, do caminho para a realização das nossas necessidades e dos nossos interesses. Esses é que estão disciplinados. Pelas fontes? Não. As fontes são veículos, elas nos trazem as normas. Então, ali na pirâmide, não aparece norma. Ali na pirâmide aparecem fontes. E vocês vejam que nas duas pirâmides eu botei nomes diferentes. Enquanto na primeira, na aberta, na que está certinha, que não está bêbada ainda, está lá com a sua pontinha para cima e tal, eu pus os poderosos que podem emitir normas jurídicas para a sociedade. Na outra, na que eu acho que é real, na invertida, eu coloquei os nomes de normas que aqueles lá de cima fazem. Todas elas enfiadas dentro das suas respectivas fontes. Então, eu não falei ali na norma do dar a cada um o que é seu, da filosofia e da ética, eu não falei ali na norma de honrar pai e mãe, como está no Decálogo mosaico, eu não falei ali da ordem do pai para o filho, do acordo comportamental que está no contrato, do comando jurídico de ação ou de omissão que está na lei. Não. Eu falei foi dos condutores desses comportamentos. Eu falei ali foi, então, concluindo, pela conceituação que a gente já tem, quem que conduz? No direito, quem que nos mostra o comportamento a ser seguido? No direito, quem que exige? A norma, não. A norma exige. Por trás dela, a fonte conduz. A fonte conduz a norma para nós. Ela nos abre o conhecimento da norma. No paraíso, nós todos achamos errado até hoje o Adão ter comido a fruta, pelo prejuízo que ele nos dá e também porque não comer a fruta era a norma. Tinha sido veiculada como? Que forma, que fonte formal que ela usou? Dizem que foi a palavra de Deus. Então, está lá um quadro jurídico. E naquele quadro jurídico, Adão pecou. Adão desobedeceu a norma, não comereis dessa fruta, que estava lá na norma. Estava, melhor dizendo, entusiasmei e confundi. Que estava lá na fonte que Deus passou para ele, oralmente. Então, a nossa pirâmide ali é essa parte que se passa. É a fonte formal. A fonte material vem por baixo dela, por baixo do biquinho da pirâmide invertida, carreando para a sociedade as possibilidades de comportamento que ela inventa e admite. Ou melhor, os mananciais daquelas fontes materiais e depois, num refinamento das fontes formais que estão dentro da pirâmide. E quais materiais são esses? A ética, a religião, a experiência de vida, a sociabilidade, a sociologia, a cultura,
os bons costumes, a educação social, os sentimentos nobres, como respeito, sensibilidade, essas coisas bonitas. Nós achamos que isso está distanciado, que isso é imaterial, que isso é abstrato, que isso está esvaziando da pirâmide, que vai cada vez encontrar uma humanidade menos aquinhoada com esses sentimentos, diria eu, menos humanas. Mas não, isso está nas nossas raízes. Isto entra em nós, vindo do nosso passado, vindo dos antepassados, dos ancestrais, dos milênios, dos animais que antecederam a figura do ser humano. E aí, o que nós podemos reconhecer? Que nós é que não estamos indo às nossas fontes, que elas continuam a existir, elas formam o solo que nos consolida em sociedade. Então, isso é fonte, é o que nos traz alguma coisa. Essa alguma coisa não está na pirâmide das fontes e nós vamos tratar delas logo que terminarmos essa parte das fontes. Para terminar a parte das fontes, falta a observação de dois aspectos que não cabem num raciocínio plano, num raciocínio estático, num raciocínio de pirâmide com o pico para cima, que seja do direito. Nós temos nessa conduta selecionada e desenvolvida preteritamente pela humanidade a nossa base de ação. Eu não falei que o direito disciplina a conduta? Conduta não é a nossa ação no mundo, não é o nosso esforço, o nosso dispêndio de energia para modificar o mundo? E aí nós temos duas finalidades ao mesmo tempo. Eu já falei para vocês, e isso é muito importante para o direito, que a finalidade se revela no português através da preposição para. É a proposição da destinação. É a preposição do amanhã. É a nossa ligação com o futuro que procuramos construir. O futuro a Deus pertence. O futuro de Deus a Deus pertence. E como, na maioria das religiões, ele é tido como eterno, esse futuro dele nunca vai ser contado. Para ele, o momento atual, dia 11 de agosto de 2021, às 20 horas e 45 minutos, este momento é igual ao momento mais antigo que se possa imaginar nos primórdios da criação. Lá, quando o biblista fala Deus criou a luz, ou quando o estudioso das religiões gregas, que eu não gosto que se chame de... como é que chama aquele nome que trata? Mitologia. Porque eu tenho que respeitar a religião dos outros. Apesar daquela civilização grega já ter desaparecido, ela está no nosso sangue, ela está debaixo da nossa pele, como as outras civilizações que nos ensejaram, ou que nos colocaram em patamares mais evoluídos do que elas próprias. Pois bem, lá, o deus Cronos era uma matéria amorfa e ilimitada que não habitava o espaço porque não tinha sido criado o espaço. Ele era o próprio espaço. Ele era a conjunção do espaço-tempo. E à medida que dele foram emanando, foram sendo criados outros deuses, as realidades a que esses deuses se dedicavam, os setores da vida que esses deuses presidiam, foram surgindo e se amoldando à realização de um mundo que é o nosso. Então, isso tudo
é porque houve norma. Eu falo muito nas aulas das normas de fonte errada, das normas de sentimento errado e, principalmente, das normas de finalidade errada. Finalidade que não consultou aquelas fontes materiais que nos entram pelas raízes, a moral, a justiça, a bondade e aquelas outras. Porque quem consulta aquilo, quem recebe a nutrição das fontes materiais, só vai produzir boas fontes formais. E aí, os dois aspectos que nós precisamos de ver é que eu estou falando aqui de um certo direcionamento, de uma certa convicção de que devemos aproveitar o que os outros já fizeram para melhorá-lo, para viver e conviver melhor da nossa atualidade. O que é isso? O que é essa convicção? É um conjunto de modos de viver, é um conjunto de convicções, de ideologias, daquela primeira e mais profunda no inconsciente, parte da nossa conduta. Depois vem a parte da ideologia, do julgamento, da decisão, da repressão, por que não, da conduta, e da nossa adequação a tudo isso. Que aí é a atitude, é a nossa visão de mundo. O anterior, que era a nossa construção íntima e material, porque nós temos essa parte enfiada dentro dos nossos nervos, dentro dos nossos neurônios, dentro da nossa psique, para exatamente constituirmos a nossa conduta. Essa, então, é a primeira parte da constituição da conduta. A segunda é a nossa visão de mundo, a nossa ideologia, a nossa convicção, a nossa religião, a nossa moral, a nossa tendência para comportar desse jeito ou daquele, como também a nossa natureza, se pacíficos ou agressivos, se bons ou maus, se violentos ou acariciadores. Isto que forma a nossa personalidade não nos deixa derreter o mundo, não nos deixa fazer com que a humanidade seja igual a uma colmeia, igual a uma termiteira, igual a um formigueiro. Todo mundo é igual. Você não pode chamar uma formiga de Maria, porque milhões de formigas são iguais a ela. Então, esta é a parte que nos diferencia como indivíduo e que foi invertida e destratada ou maltratada nesses últimos séculos, ao se valorizar o indivíduo e se cortar a comunicação dele com a sociedade. Aí nós perdemos o contato com essa fonte natural do nosso gregarismo, do nosso comportamento social, da conscientização de nossa convivência em sociedade. E por quê? Porque daí sai o passo seguinte, que é a conduta propriamente dita. A conduta recebe esses dados abstratos fora dentro do psiquismo da gente e os transforma em exigências, em permissões e em estímulos de agir. É a maneira como nós nos pomos no mundo. Então, quando é necessário, que você fez um concurso, vai tomar posse, você vai atrás de órgãos como a Justiça Federal, a Justiça Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e pede atestados de boa conduta. É nesse campo que você está. Não é se você quebrou um copo que é má conduta. Não. É se você tem a intenção de sair por aí quebrando o copo. Então, esse aqui é o campo da conduta. E dele
mais um passo, cai-se no ponto do comportamento. É a atitude que a gente toma, despendendo a nossa energia para modificar o mundo, ó a finalidade aí, e dele retirar uma vantagem, uma utilidade que vem realizar interesse de alguém. Pode ser o nosso, se estamos nos esforçando para nós mesmos. E pode ser o interesse de um outro, se estamos num contrato, se estamos numa relação familiar, se estamos em alguma forma de dependência em que nos colocamos a trabalhar para esse outro, a modificar o mundo para ele. Aí vem o outro para de finalidade. Então, nós temos com a nossa conduta uma dupla finalidade. Gastamos a nossa força, a nossa energia, realizando o que está nessa estrutura da nossa psique. Desde o campo imemorial que formou essa psique e, por isso, a formou com determinadas características. Vocês já viram muito eu falar aqui que a relação de emprego, o contrato de trabalho e o direito que os preside têm as mesmas características, porque eles descendem uns dos outros. Os homens também são assim. Nós também descendemos de outros homens, de outras mulheres, de pessoas pobres ou nobres da nossa história. E, através dessa descendência, ou, para dar uma palavra que significa mais tempo ainda, dessa ancestralidade, é que nós nos formamos, é que nós adquirimos as características que nos conduz a sermos cada uma das pessoas que nosso grupo aqui é. E, então, daí parte a vida, parte a sociedade. E nós estamos sempre concentrando aquilo em nosso intelecto, em nossa consciência. Intelecto não é a mesma coisa de consciência, não, mas fica bonito deixar os dois como sinônimos. Então, o que é isto? São as maneiras de agir que já estão impressas em nosso psiquismo e que identifica até o nosso grupo social. Um grupo é canibal, um grupo é genocida, um grupo é benfazejo, um grupo é pacifista, outro é belicista. Então, essas características do grupo... por exemplo, fala-se muito que os vikings eram lutadores imensos, terríveis, cruéis ao extremo, guerreiros por natureza, e que para materializar todas essas características que eles tinham, eles ainda botavam um capacete com 2 chifres. Aqui, para pôr chifre não precisa de capacete. Mas dizem que isso tudo é mentira, que eles eram guerreiros, sim, mas que aquele tamanho monstruoso, aqueles chifres na cabeça, que eles não portavam. Não interessa, vamos pegar a ideia tradicional. Eles são daquele jeito porque viveram, conviveram, reviveram através das suas gerações, selecionando aqueles sentimentos como sendo os desejáveis, os corretos, os aplicáveis, os estimulados por todos nós. Certos aspectos da nossa vida são selecionados e estimulados para a progressão da humanidade, para o aperfeiçoamento da humanidade. E se impregna no nosso psiquismo de uma tal maneira que os julgamos imperativos. E que, por isso, não precisa de uma fonte do direito ter ele escrito para que ele vire uma norma para nós. Nós já explicamos bastante o que é norma. Quanto às fontes, aquelas pirâmides ali encerrou minha asserção quanto às fontes.
você definir, explicar e olhar o meio de aprovação, o meio de edição, o meio de promulgação de uma Constituição, de uma lei ordinária, o que existe de diferente entre eles, qual que é o processo de uma medida provisória ou do decreto-lei, essa treinarada toda de debulhar aquilo que está dentro ali. Vocês já viram em outras disciplinas lá atrás. Eu só tinha que mostrar o que nós estamos usando, quais são as ferramentas que nós usamos. A aciaria que vai dizer com que tipo de ferro que fez, com que forma que fez. Não é mais nosso. A aciaria do curso de Direito, aquilo que constrói o vaso consciente, onde nós vamos colocar as aspirações jurídicas da sociedade, comemoradas no dia de hoje, como eu falei no início da aula, isso tudo já foi estudado, já é objeto de estudo, da introdução ao estudo de direito, da teoria geral do direito, da filosofia do direito, da antropologia jurídica, psicologia jurídica, sociologia jurídica. Vejam que até talvez no terceiro período, vocês não estudaram nessa escola, não foi o direito, foi as jurídicas. Foi tudo aquilo que vem abrir a cabeça de vocês para o direito entrar nela e passar tranquilo, escorregando sem obstáculos. Nós aqui estamos passando a informação do direito para vocês. Então, não precisa de voltar mais naqueles aspectos. Né? Então, a pirâmide está pronta, está passada. Estamos no outro ponto agora, que é o da norma. Por isso é que eu falei que lá na pirâmide estão as fontes formais. Elas nos conduzem à norma. Então, nós vamos à pirâmide para sair de lá jurídicos. Para passar de lá para frente para a civilização humana, jurídicos. Juristas somos nós. Jurídicos são todos os seres humanos que detenham um comportamento jurídico ou antijurídico. Porque o ilícito também é o direito. Ele é ilícito porque ele leva em conta uma norma jurídica. Estamos entrando em norma, presta atenção nisso. Que a norma me dá um comportamento. Me dá, no caso do direito penal, um fato típico punível. Tem outras características, mas parar com essa. Esse fato jurídico punível é uma ilicitude, porque está prevista na legislação penal a sugestão que vira comando por ter sido aprovada pelas estruturas, pelas engrenagens da pirâmide do direito, que vira comando de conduta. Esse comando de conduta é contrário àquela atuação que a pessoa fez. Então, é jurídico que está prevista, porque é um bem da vida disciplinado. Não, disciplina é o homem que mexe com ele. Um bem da vida previsto pelo direito. E aí, vamos um passo à frente. Mas ele foi o contrário. Da mesma forma, ele incidiu na norma jurídica. Ele contrariou a norma jurídica? Ele contrariou porque ela existe. Se aquele setor não estivesse disciplinado, aquele fato não seria ilícito. Então, a licitude é que abre, ou melhor, supõe o caminho da ilicitude. É ilícito tudo que contraria a licitude da norma. Então, aí tem a universalidade da norma em um grupo social. Essa norma, então, já saiu aí no meio da conversa, é um comando de conduta. Quando eu me conduzo ajudando os outros, pagando imposto, andando na mão de direção, dando essa aula para vocês, sendo bom e provedor para os meus filhos, eu estou me submetendo a essa norma jurídica. Eu estou acatando o comando de conduta que ela me deu. E qual comando de conduta que é esse? É o que está inserido na norma. É o que é descrito pela norma.
Vocês veem no esquema, me parece que número 6, que tem uma parte lá em cima onde está o ideal, está a minha necessidade de disciplinar minha vida, está a disciplina que eu devo usar, no caso concreto, a que o interesse me leva, e está a previsão, então, do comportamento que eu devo adotar. Aí cai um raio, ou cai um raio da nuvem, ou cai um raio da mão de... quem que é que tinha raio lá na Grécia? Júpiter? Sei lá, um daqueles simpáticos deuses gregos. Ou então que caia um raio igual o do... Quem que joga raio? Thor, Capitão Marvel, sei lá, aqueles nossos grandes heróis. Pois bem, quando ocorre isso, o raio cai e energiza a coisa onde ele caiu. Energiza tanto que pode até queimá-la, incendiá-la, explodi-la. Arrebentou tudo. É o raio que caiu. Aqui, no nosso caso, o raio não visa destruir. A concepção humana dele é de que ele é construtor. É de que ele é igual ao do Capitão Marvel, que nos dá novas forças, nos dá nova inteligência, nos dá novos caminhos, nos abre o futuro pela frente. O Thor. Ah, não, o Thor mete aquele martelo em tudo quanto há, aquela marreta em tudo quanto há, e destrói. Ele destrói. Mas então, este raio que cai, ele cai por quê? Porque tem um polo negativo do lado de cá e ele lá em cima é o polo positivo. Ou o contrário, ele é o polo positivo e aqui de baixo tem um polo negativo. Os contrários se atraem. O que está na abstração das normas recai e modela o comportamento que está na vida concreta, que está no mundo, que está nos fatos do mundo, que está na nossa projeção de atos para o mundo. Por que eu falei projeção de atos? Porque o ato que já está pronto só pode receber o direito através da punição ou através da realização da obrigação contrária que vai me satisfazer, que vai realizar meu interesse. Então, a hora que o raio cai, eu estou jurisdicizando o fato concreto, que eu ainda vou praticar. Da mesma maneira que, se eu pego do lado desse fato, um fato anódino, um fato amorfo, um fato enfiar o dedo no nariz, para quem vê encontro, para quem faz encontro, às vezes. Para saúde é recomendável? Não, é perigoso. E tem uma série de pontos negativos. Mas é proibido? Hoje até poderia ser. Eu estou de máscara, enfio o dedo, ninguém nem vê porque eu estou lá dentro. Depois eu passo no corrimão do ônibus. Nossa, que exemplo mais nojento que eu estou pegando, hein? Daí para frente até eu vou evitar falar. Imagine o restante. Aí então, o que nós fazemos com este fato informal, não normatizado, que está na nossa vida do dia a dia? Nós pegamos e vamos olhando lá para cima, de onde vai cair o raio. Está vindo da Constituição, não, é da CLT, não, é da lei de férias, da lei de 13º salário. De onde que está vindo o raio? E centralizamos o nosso fato. E o raio cai em cima dele, ele vira um ato jurídico, ele é juridicizado. É um comportamento que foi contemplado pelo direito. Mas o direito não é como uma loteria, que ou dá prêmio ou não dá nada. Não. O direito dá prêmio, o direito não dá nada, ou o direito da punição.
Quando você pega o artigo 121 lá do Código Penal, ele só tem 2 palavras. É engraçado como uma das coisas mais capitais da vida humana pode ser expressas apenas por 2 palavras, uma de 5 letras e a outra de 2, 4, de 6 letras. 11 letras e um espaço aqui. Matar alguém. Só isso. Que fala no caput, na menção inicial do artigo 121 do nosso Código Penal. Eu acho que é 121. Eu não dou garantia do que eu falo fora do meu ramo de conhecimento. Então, logo abaixo vem. Isso aí a gente chama de tipificação. Eu falei um tipo. Eu mostrei um tipo de ato que acontece na realidade e que é protegido por quê? Porque protegido ao contrário dele. Esta proteção dada ao seu contrário, à preservação da vida, ela existe pela importância que aquilo é considerado dentro da nossa sociedade. Ou pelo menos que deve ser, porque na sociedade atual, faça-me um favor. Mas então, caiu o raio lá de cima e jogou uma conformação jurídica no fato. Esse fato ou esse ato viraram um fato jurídico, um ato jurídico. Por quê? Porque traz consequências jurídicas? Não, eles já são a consequência. Porque trazem uma disciplina jurídica. E eu já falei para vocês que o direito disciplina a conduta na expectativa de torná-la realizadora dos interesses privilegiados naquela sociedade. O que é mais privilegiado que existe na nossa sociedade? São as coisas relativas à nossa própria vida, igual não morrer, pelo menos por enquanto. Então, quando fala em matar alguém, mete logo uma pena grande no sujeito, que é a consequência. Então, isso também é jurídico. O ilícito é jurídico. Ao final das contas, fechamos essa caixinha referente à índole do jurídico. E vamos continuar com as nossas normas. Então, a norma é este comando de conduta. É esta inclinação para determinado comportamento que a sociedade nos transmite. E daqui para frente nós vamos, pelo menos, diminuir o enfoque que eu estava dando até agora de sociedade divorciada do Estado. Divorciada por 2 coisas. Primeiro, que ela é uma, ele é outro, e os dois nem sempre andam pelo mesmo caminho. Às vezes ela foge do de cá, ou às vezes a legislação, o comando de conduta, abstrai tanto, degenera tanto, ignora tanto as características da personalidade daqueles elementos que divorcia da sociedade e começa a falar bobagem. Nós temos muito direito que fala bobagem. Mas então, essas separações buscam se corrigir através das normas. Se bem que mesmo as normas estão falando bobagem. Um projeto de norma que o Congresso aprovou há pouco tempo, dizia que para a eleição do ano que vem, o Estado deveria outorgar aos partidos, às campanhas, aos interessados, um pacotezinho, um michuruquinho, de 5.700 bilhões. O presidente falou que ia vetar uma parte, que ia diminuir aquilo, que ia negociar e tal. Não é assunto meu, eu perdi a curiosidade quando eu vi que já estava decidido. E aí, cara, então eu não sei se realmente ele reduziu, como falou que ia fazer, e nem para quanto que foi. Mas o fato é que, jogando numa sociedade que está carcomida pelo imoralismo, comida pela miséria e cuspida pelo mal viver, você jogar 5.700 bilhões numa eleição
eu acho assim meio fora do comum, fora do da consciência humana. Mas eu não estou aqui, não é para analisar isso. Estou aqui para mostrar como é que isso ocorre. Isso ocorre através da aprovação por alguém que, mencionado lá na pirâmide, de cabeça para cima, fez, praticou, realizou, tem poder para realizar algum dos atos normativos, alguma das fontes do direito que estão na nossa preferencial pirâmide invertida. E aí, está lá, previsto, está sendo aplicado, então nós estamos num mundo que está realizando o direito. E podemos dar um passo para frente. Até aqui, nós estamos falando das normas que aquelas fontes lá gotejaram na nossa cabeça. Mas existem outras normas que nascem do interior. Ah, como é que foi parar lá dentro? Porque eu engoli? Não, porque eu nasci em torno daquilo. Porque eu, a minha família, a minha sociedade, os meus professores, fomos todos nós formados em torno daquilo. Então, aquilo é o miolo, é o cerne da nossa humanidade. São aquelas coisas que eu falei que vem acumulando através de gerações, determinando o nosso comportamento e nós convencidos que aquilo ali realmente deve dominar o nosso comportamento. Mesmo que não exista uma norma a respeito. É por isto, aliás, com mais uma pitadazinha de esculhambação da nossa consciência, que existem algumas pessoas que são consideradas inimputáveis. São consideradas não passíveis da imposição jurídica. Por quê? Porque elas não têm aquela consciência, porque elas não têm aquele sentimento, porque elas não têm a capacidade, e isso está escrito também no Código, a capacidade de se portar de acordo com a norma. Ou porque não tem como entendê-la, são os mentecatos, os de aparelho cognitivo, aparelho de intelecção, aparelho de razão, de raciocínio do ser humano, está comprometido. Mas tem outros que têm esse aparelho muito bem prometido, ao invés de ser comprometido, mas que tem um outro aparelho, o aparelho sensorial, o aparelho sensitivo, o aparelho moral, o aparelho da conduta humana, o aparelho neuropsíquico do ser humano. Esse aqui tem os sentimentos, as censuras, vamos lá no Freud, este aí é que está em nosso superego. Mas o cara não desenvolveu o superego dele. Tem gente que nasce sem uma orelha, ele nasceu sem superego. Aliás, o superego não nasce. O superego é construído depois. Mas ele não teve a capacidade intelectual para desenvolver esse superego. Então, ele é incapaz, nesse caso, de se pautar, se comportar de acordo com aquele entendimento que ele tem da norma. Então, tem dois tipos de incapacitados para a aplicação do direito. É o que não entende, não tem intelecção para introjetar a norma. E o que tem intelecção para introjetar a norma, mas não tem superego, não tem autocensura, não tem domínio sobre o seu comportamento para extrojetar, para jogar para fora o comportamento comandado por aquela norma. Então, de acordo com a exposição de motivos do Código Penal, os loucos de todo gênero. E o Código procurou diminuir ao máximo esse mundo dos loucos, falando que, como o
o autor da exposição de motivos do Código Penal fala que mesmo os loucos se sujeitam às normas, porque nós todos existimos na sociedade sob um reconhecimento é que o louco também tem medo. É que mesmo o louco tem medo. Então, se tem uma pena ameaçando, aquilo ali, de alguma maneira, pode influenciar na conduta dele. E então, esta parte de penalizar loucos vai até determinado limite, onde se reconhece que nem isso tem efeito sobre ele. As nossas normas também existem e muitas delas não estão lá como norma, não estão lá como fonte. Então, nós podemos dividir as normas em dois campos. Temos o campo das regras. Nós vamos pegar um conceito de regra, não vamos deixar generalizar muito, não, para não entrar em algo incômodo. Mas nós vamos pegar o conceito de regra como comando de conduta. Daqui para frente, a gente pode chamar aquelas implicações da norma sobre a nossa vida, aquelas determinações jurídicas sobre o nosso comportamento, aquelas garantias e restrições que a lei nos passa, nós podemos chamar cada uma delas, cada influência, cada tentativa de influência legal no nosso comportamento, de regra. Ela está escrita, ela está falada, ela está gravada, ela está o meio de comunicação que aquela sociedade exige ou usa para comunicar as suas normas. Como meio de comunicação das suas normas, isso aí vai ser uma fonte. A fonte, então, edita normas que nós chamamos regras. Por que fazemos isso? Norberto Bobbio foi o primeiro que explicou. A partir dele tem muitas outras explicações, principalmente as da Escola de Frankfurt. Mas então, Norberto Bobbio falou que isso existe, dois tipos, porque existe aquela regra que é imposta dessa maneira, que tem alguém legislador lá por trás dela. E tem a outra que a sociedade inconscientemente legisla, que não está escrito em lugar nenhum, ou melhor, não precisa estar escrito em lugar nenhum para viger, para nos impor, para nos garantir algumas coisas e para nos restringir em relação a muitas outras coisas. Eles estão voando por aí, não que não são materiais, mas estão se comunicando através das nossas consciências. Então, nós estamos num campo em que consciência comunica com consciência. Jung aqui estava certo lá com o seu inconsciente coletivo. Eu até acredito nisso, mas não tem nada a ver com o que estou falando aqui agora, de imediato, não. O fato é que essa história da humanidade, essas necessidades da humanidade, essas convicções que a humanidade forma em torno desses dois aspectos, e aquele comportamento imemorial do ser humano aplicando essas convicções, gera mais uma convicção, que é a convicção de que nós temos que obedecer aquilo. Aquilo passa a ser um aspecto fundante da nossa plataforma jurídica. A esse aspecto fundante, nós vamos atingir através de duas maneiras. Sociologicamente, através da comunicação social. Aí sim, do inconsciente coletivo, da nossa história, da nossa organização familiar, das exigências e das expectativas que a sociedade tem em relação ao nosso comportamento, ao comportamento de cada um de nós.
Mas a outra forma não é sociológica, não. É individual. É que, com todas essas vivências, aquilo já se introjetou na nossa consciência de tal maneira que aquilo passou a ser o modelo, a prática da nossa conduta. E nós vamos ter a consciência, que quer dizer ficar satisfeito com o jeito que fez, toda vez que obedece essa nuvem de comandos de comportamento imemoriais e não subjetivados. E vamos, por outro lado, ficar insatisfeitos, nos sentir culpados, sentir o tal do remorso, ou até procurar fugir, porque já sabemos que vai dar galho, que vai dar B.O. Quando descumprimos essas exigências que nós, por sermos sociais, temos isso individualmente. Meio contraditório, mas é isso mesmo. Por sermos sociais, nós indivíduos, temos isso em nossa consciência, em nosso cerne do aparelho psíquico. E vamos, então, ver uma coisa. Isso aí veio posteriormente com o direito? Não. Isso criou o direito. Isso veio antes com a própria sociedade. A hora que ela se conscientizou disso e de que isso precisaria de novos aportes através da fala imperativa dos legisladores, ela estava criando o direito. Então, isso é anterior. Isso serviu para ajudar a criar o direito e serve para aplicá-lo a cada momento, a cada átimo de segundo da nossa vida. O que é isso? Ué, com essa explicação que eu acabei de dar, só pode chamar princípio. É o começo. É a ordem magna, imaterial, ancestral e impositiva e criadora do sistema. É o princípio. Mas o princípio, então, é imaterial, abstrato? É, porque da vida da sociedade, a própria consciência social vai abstraindo os princípios e consolidando-os como imposições para si mesmo. Uma lei fala que não pode matar. Então, está falando que eu devo ser bom ao respeitar a vida do outro. Outra lei fala que eu devo pagar contribuições sociais como tributos para a previdência ou para formas de assistência do ser humano. Está falando que eu devo ser bom porque devo ajudar os outros a viver melhor. Uma terceira lei vai nos falar que as pessoas pelas quais nós somos responsáveis, os filhos, os enteados, os adotivos, que são filhos também, os cônjuges, as pessoas inabilitadas da nossa família, não é inabilitada por trânsito, não, inabilitada para a subsistência. Então, que nós devemos a ela alimentos, que nós devemos a ela atenção, que nós devemos a ela o apoio, a proximidade, não praticando o tal do abandono parental que inventaram há 1 ou 2 décadas, me parece. E, então, está mandando que eu seja bom para beneficiar, para melhorar o grupo em que eu vivo. Uma outra norma ainda, a 5ª, vai falar que eu sou responsável por todos os meus atos. E toda vez que um ato meu prejudicar terceiros, contrariar as expectativas de um terceiro, danificar algum bem, alguma vantagem patrimonial desse terceiro, prejudicar o comportamento, o nome, a dignidade dele dentro da sociedade, tudo isso eu me torno responsável e devo recompor, deixar indene, sem dano, sem o dano que eu enfiei lá. Quer dizer, eu devo indenizar.
também está mandando eu ser bom para os outros. Eu arrebentei com ele, mas eu vou lá e ponho um band-aid na ferida. Isso tudo, então, está falando o quê? Que eu devo ser bom. Então, eu abstraio de todas essas normas aquela característica moral que ela determina e vou obter o quê? Um princípio moral. Então, quando o direito tem finalidades, tem padrões de conduta, tem normas de conduta, tem exigências comportamentais que conduzem em uma determinada direção, eu vou abstrair daí o princípio que leva para aquela direção, que é resultante dos meus caminhos para chegar àquele ponto. A humanidade é uma questão de caminhos. E aí, essa tendência geral, essa abstração que eu falo num monte, numa cesta de fatos concretos, de comportamentos jurídicos concretos, com as suas respectivas exigências, é que são os princípios. É que começa tudo, porque aí depois eu não preciso ficar, cada vez que eu vou julgar um sujeito por causa de um dano que ele praticou, de um abandono parental, o que é abandono parental? O juiz vai examinar aquilo de acordo com os fatos concretos que o caracterizaram, que são características dele. Então, ele faz isso principiologicamente. E este princípio também determina a conduta. Também é norma. Determinou conduta, é norma. Só que é norma de outra espécie. Não é regra que veio estatuída em algum diploma legal. Aqui eu estou falando de princípio. Quer dizer, do começo da jurisdicização da minha conduta presente. Começo não é porque lá em memorial, não. Ele nasceu lá e veio aos trancos e barrancos pela vida de meu grupo, até eu nascer. E aí tem um punhado de coisas dentro da cabeça. O que são? São os princípios que estão dentro da minha cabeça. Aí, esses princípios não precisam ser concretizados. O princípio da honestidade não é. Ah, mas eu vou abstrair ele a partir da proibição ou da penalização dos atos de furtar, de roubar, de se apropriar indebitamente, do ato de provocar dano ao outro para obter uma vantagem. Isso tudo faz com que eu tenha que respeitar a propriedade alheia. E notem que existe muito mais norma mandando respeitar a propriedade alheia, de que é de respeitar o dono daquela propriedade, ou o possível dono, ou o expectante dono. São as proteções ao homem e a maneira dele ganhar propriedade, que é através do trabalho. O trabalho é um grande desprotegido. Por isso, o primeiro princípio que nós vamos estudar é o da proteção ao trabalho. Mas antes disso, vamos terminar essa parte geral que eu estou falando sobre os princípios. Nós temos nos nossos princípios e tal projeções para a nossa conduta. Então, os princípios não são só alheios à norma. A norma não. A norma é alheios à regra. Eles são plásticos. Eles são evolutivos de acordo com as expectativas e os comportamentos da sociedade. Mas isso não quer dizer que eu precise só de puxar pela memória para descobrir que princípio que aplica no caso concreto. E nem significa que eu tenha um decálogo, um código, uma consolidação de princípios. Não tenho. Eles são mais ou menos inomináveis. Há certos princípios que têm as características mais compactas, eu tenho condição de dar um nome. Outros, para me referir a eles, eu vou ter que descrevê-los, porque a lei não o fez e a realidade concreta é fluida àquele respeito. Mas existem outros que
as regras viraram e falaram, não, que tem daquele princípio lá, está muito distante, os homens não estão ligando muito para aquilo, aqui nesse setor ele deve ser acentuado. Aí elas estabelecem regras reproduzindo aqueles princípios, ou, um caso interessante, simplesmente mandando aplicar. É o caso do artigo 37 da Constituição, que dá uma meia dúzia de princípios, entre eles a legalidade, a igualdade lá entre os seres humanos, que são princípios que nem ela, a Constituição, descreveu. Não deu os detalhes dele, não os caracterizou. Mas disse, você tem que obedecer. No direito processual, qualquer que seja o ramo de processo, tem lá os princípios da celeridade, o princípio da imparcialidade. E aqui, no direito do trabalho, a partir de agora, eu estou inaugurando para nós a caçada aos princípios. Ainda estão faltando, hoje minha aula está toda pautada no relógio, e ainda estão faltando 13 minutos. Não, 7. Estão faltando 20 minutos, mais ou menos. Desisti de fazer a conta. Para encerrar nossa aula. Esses 20 minutos eu vou dar a vocês como homenagem e como tempo de fazer uma reflexão sobre o início da aula, em que eu os homenageei e nos homenageei pela postura, pela posição, pelo gabarito técnico que nós temos dentro da sociedade, ao trabalharmos e fazermos o direito dessa sociedade. Sejam felizes.